Vamos lá, vamos continuar então com a série Encontros. Foi difícil escolher o tema. Para vocês terem uma ideia, eu escrevi 2 mensagens. E aí, durante a semana, como sempre vivi aqui em Winter Garden, nas mesas o Senhor confirmou qual mensagem precisava, ou o Senhor queria que eu ministrasse aqui. Então, vamos lá, essa série é muito prática, é muito naquilo que a gente está vivendo, naquilo que a gente está compartilhando, mesas, encontros, transformação, edificação. Muitos de nós aí estamos sendo esticados naquilo que o Senhor está trazendo para as nossas vidas. Então, a gente vê aqui que nessa série, nessa linha que a gente está indo, e foi fantástico o que o Vini falou a semana passada, do encontro de Jetro com Moisés, e na série que o Senhor, na mensagem que o Senhor colocou no meu coração para dar continuidade na série, eu acho que poderia ser até uma mensagem de continuidade do que foi falado a semana passada, porque eu vou colocar de novo Moisés na mesa. Só que dessa vez, em vez dele estar sendo discipulado, dessa vez dele estar sendo preparado, é ele quem está preparando. É ele quem está sendo o instrumento. E isso já começa me ensinando. Porque aquilo que o Senhor está fazendo hoje aqui em mim, isso não vai ser retido, isso não vai ser represado. Não é, o Senhor fez, o Senhor me edificou, o Senhor me transformou, estou feliz, estou bem, estou à vontade e deixa como está. Não. Isso é para que você transborde, é para que você edifique a vida de outras pessoas, para que você compartilhe aquilo que Deus fez em você, para que mais pessoas possam encontrar esperança, para que as pessoas possam ver que a tua vida é um testemunho vivo e que se aconteceu com você, e graças a Deus por isso, né? Porque se aconteceu com você, pode acontecer também com quem está do teu lado. Porque é para isso que o Senhor faz o que faz em nós. E essa série, ela mostra que os encontros, as mesas, não são simplesmente eventos, mas são ambientes que formam destinos, que transformam histórias, que abrem portas e trazem oportunidades que, se aproveitadas, vão fazer com que a vida, com que a experiência nunca mais seja a mesma. Então, se na primeira mensagem nós vemos Jetro formando Moisés, agora nós vemos Moisés formando Josué e Calebe. E isso é discipulado bíblico, na prática, no dia a dia, no andar lado a lado. E o título que eu quis colocar aqui nessa mensagem é Mesas formam conquistadores. Porque isso está queimando muito aqui no meu coração nesses últimos dias. Quantos de nós temos palavra, temos promessa, temos aquilo que o Senhor falou aí até na memória, mas infelizmente muitos não estamos vivendo, não estamos experimentando, não estamos caminhando na terra da promessa do Senhor para as nossas vidas. E eu tenho certeza que nessas mesas, porque eu vivi isso também, eu vi muitas pessoas que estão aqui vivendo isso. A realidade era totalmente diferente antes da mesa. O que era vivido, experimentado, era totalmente distante da promessa do Senhor e daquilo que a gente está vivendo, experimentando aqui hoje. Mas nas mesas, conquistadores foram formados. Pessoas tiveram a coragem de se levantar para caminhar sobre as promessas do Senhor, sobre a palavra que o Senhor havia trazido para nós, sobre a visão que o Senhor havia nos entregado. E mesmo diante das limitações, mesmo diante das fraquezas, mesmo diante do passado que muitas vezes nos prendia, nos impedia de darmos passos, através de pessoas que o Senhor colocou nas nossas vidas, nós tivemos a coragem de nos levantar e começarmos a dar passos de fé. Sabe por quê? Com quem você caminha define aonde você vai chegar. Quantas vezes eu me lembro das pessoas que o Senhor colocou na minha vida e quando eu não acreditava, quando eu não achava que poderia chegar, o Senhor colocou alguém que falava assim, só você não está vendo, mas o Senhor tem algo aí diferente na tua vida. Você ainda não entendeu, mas está na hora de confiar, caminhar e obedecer. E quem sabe você tem vivido mesas assim. E eu vejo Josué e Calebe sendo muito estratégicos para tudo aquilo que o Senhor fez. E muitas vezes a gente gosta de ver o resultado, mas a gente não lembra do processo. A gente vê os dois se posicionando quando aqueles 12 espias voltam de olhar a terra e 10 voltam super negativos. E eles dois voltam se posicionando e a gente fala, mas como isso acontece? E a gente vê isso acontecendo sendo relatado lá em Números 14.
quando Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espiado a terra, rasgaram suas roupas em sinal de tristeza pela reação do povo diante do relato que aqueles 10 traziam. E eles disseram ao povo: a terra que fomos espiar é muito boa, porém não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos. O Senhor está com a gente. Portanto, não tenham medo. Eles estão se posicionando aqui, sabe por quê? Porque encontros nos formam. Mesas nos esticam. Que privilégio nós temos de vivermos mesas como as que nós temos vivido aqui, onde nós não vamos para escutar aquilo que a gente gosta ou aquilo que a gente quer somente. Existe verdade na mesa. Como foi falado a semana passada, existe sinceridade na mesa. E eu quero te dizer, os encontros não são casuais. As mesas que temos frequentado, nós não tínhamos como programar, não estavam na nossa agenda. Eu não conseguiria imaginar que hoje eu estaria caminhando do lado de muitos de vocês. Eu não tinha como desenhar isso e falar, vai ser desse jeito, e vai chegar gente com esse perfil, e vão chegar pessoas assim, e a gente vai caminhar juntos, e nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para a gente juntos. Eu não tinha ideia. Tem gente aqui que inclusive eu me surpreendo. Quando eu olho para você e lembro de como o Senhor te trouxe. Teve algumas pessoas que quando chegavam e comunicavam para a gente que iam ficar, eu olhava para a Érica e falava assim, Deus está fazendo algo diferente aqui mesmo. Olha quem Ele está trazendo. Olha como as coisas estão acontecendo. Por isso, por causa disso, porque encontros nos formam, eu posso dizer com certeza aqui que alguns desses encontros, algumas dessas mesas, são estratégias do céu para a tua vida. Você precisava estar aí nesse lugar. Você precisava ser desafiado da maneira como você está sendo desafiado, para que você pudesse viver de verdade o propósito do Senhor na tua vida. Eu vivi muitos desses encontros no passado. Tenho vivido hoje aqui no presente e me maravilho vendo aquilo que o Senhor tem feito. Eu não desisti muitas vezes por causa de encontros como esse. Por causa de pastores, por causa de mentores, por causa de pessoas que me amavam, que queriam o meu bem, que naquele momento me falaram aquilo que precisava ser feito. E eu já tenho vivido com muitos de vocês nesses 7 anos de igreja, nesses 7 anos de caminhada, nesses 7 anos vivendo o propósito do Senhor. Aquilo que eu vi o Senhor fazendo na vida de vocês também através dessas mesas desafiadoras. Quando a gente começou a ver e reconhecer que alguns de vocês aqui carregavam, inclusive, como eu já usei o Kleber e a Érica no primeiro culto, de exemplo. Nós não fizemos deles pastores, nós reconhecemos aquilo que eles carregavam. E eu não canso de me emocionar, essa semana em algumas mesas que a gente teve, de como o Senhor tem usado esses dois, da maneira como o Senhor tem dirigido, colocado palavras na boca, mas eu me lembro também lá das primeiras mesas, quando a Érica falava, não, mas ninguém vai vir no meu grupo. Mas ninguém vai estar aqui no meu Vida Coffee. E muitas vezes havia aquele Vida Coffee bombando, explodindo de gente, né, de mulheres, porque Deus estava usando a Érica daquele jeito especial, direto dela. O Kleber a mesma coisa. E eu vi as mesas começando a acontecer. Quantas vezes eu falei, a gente precisa de um desacordo, né? Só a partir daí a gente vai saber se a gente está junto. E vieram alguns, né, Clebão? Né? Teve um dia, o segundo desacordo, a Érica falou assim, o Kleber não vai gostar disso aqui. Com certeza ele vai querer falar com você. Na mesma noite o Kleber veio. Né? Os desacordos vieram. Mas hoje eu estou vendo aqui os frutos acontecendo das mesas, porque as mesas nos formam. Semana passada a gente viu como a mesa de Jetro e Moisés formou Moisés e como alinhou Moisés para exercer a sua liderança de uma maneira produtiva, efetiva. Né? E agora nós vemos como a mesa de Moisés, aquilo que Moisés está vivendo, esse encontro que ele está vivendo, vai formar a próxima geração. E por isso eles vão poder influenciar e viver os planos do Senhor, não só para eles, mas para toda uma nação, como a gente vê no desenrolar da história. Hoje nós vamos falar, mais uma vez quero dizer, sobre a mesa de Moisés, com Josué e Calebe. Sabe por quê? Porque o discipulado não acontece por acidente, mas por proximidade intencional, por a gente andar junto. E quantas vezes nós somos unidos na diversidade,
Quão diferentes nós somos, mas ao mesmo tempo, como a gente consegue caminhar lado a lado e viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tem gente aqui que adora abraço, e tem gente que na hora do abraço sai do auditório. Você acredita que tem gente assim? Inclusive ele já entrou de volta, está aqui dentro agora, está tranquilo. E você acredita que está aparecendo gente assim fora daqui também? Outro dia na inauguração do Porto apareceu uma figura assim lá, né, Cleber? Falou assim, ó, muito legal tudo que está rolando aqui, só uma coisa que eu quero pedir, não me abraça. E hoje eu falei com o Edu à tarde e o cara estava lá hoje de novo, né? E não sei como é que o Edu está fazendo, se ele está abraçando ou não está, mas está voltando toda semana. Então o discipulado ele não acontece por acidente. Josué e Caleb não surgiram do nada. Você está vendo aqui no texto eles se posicionando e eles vivendo aquilo ali e falando da maneira como eles estão falando, mas eles foram formados em um ambiente. Eles foram formados em uma mesa onde a presença do Senhor era o grande diferencial. Moisés não estava ali falando das ideias dele. Moisés não estava ali compartilhando o plano de vida pessoal dele. Pelo contrário, o próprio Moisés lá atrás já tinha vivido a mesma coisa. Falou, não sei falar. Era o cara dos ICs. O Senhor está dizendo que vai fazer e ele está só questionando. Ele quer garantias, ele quer mostrar tudo que ele não tem. Só que agora, esse homem que anda com Deus, que caminha lado a lado com o Senhor, que entra nesse lugar, onde ele escuta de Deus diretamente, está transbordando sobre a vida de outros. E o que faz esses homens se transformarem em quem eles são é justamente a proximidade. É estar ouvindo a promessa, é estar ouvindo a palavra, é estar vendo um homem de fé, caminhando em confiança, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo não acertando sempre. Porque eu vejo aqui Josué sendo formado na presença do Senhor. Se você for lá para Êxodo 33, a palavra vai dizer assim, o Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Ele não se afastava, ele via de perto. Ele falava ali, ó, eu sou auxiliar, é Moisés quem está vivendo isso, mas eu quero ficar aqui perto. Depois Josué se torna um soldado, mas ele não era só um soldado, mas ele não era só um soldado. Ele também era alguém que servia. Ele caminhava com Moisés. Ele permanecia na presença do Senhor porque ele entendeu qual era a importância disso. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele aprendeu a valorizar a presença do Senhor e entender que não é na força pessoal, não é na minha habilidade, não é na minha oratória, não é na minha habilidade de convencer ninguém. Pelo contrário, quantas mesas que eu já fui, depois que a igreja cresceu, as pessoas vinham, e já falei isso para vocês, e me perguntavam qual o segredo, qual a estratégia, qual o método. E eu falava, minha função principal lá é não atrapalhar. Porque o Senhor está fazendo. E Ele vai muito além, Ele chega onde eu não posso chegar, Ele faz do jeito que eu não posso fazer. E Josué havia aprendido, andando com Moisés, sobre isso, a valorizar a presença do Senhor. Porque é a presença que vai abrir portas, a presença que vai dirigir, a presença que vai preparar caminhos, a presença que vai abrir corações, a presença é que vai mudar tudo, de verdade. Ele aprendeu a viver perto da glória de Deus. Porque antes de conquistar a terra, e a gente vê que Josué é usado dessa forma no futuro, Josué aprendeu a permanecer na presença do Senhor. A não dar um passo se o Senhor não estivesse. E ainda que lá na frente viessem erros e momentos desafiadores, porque é Ele quem conquista Jericó e em seguida em Ai, ele dá uma vacilada, ele não segue exatamente o que o Senhor está falando e ele experimenta uma derrota, mas em seguida ele tem o coração ensinável e ele volta, porque ele sabe que sem a presença do Senhor não tem como. Sem a presença do Senhor, até aquilo que parecia ganho, que parecia feito, não vai sair. Ele aprendeu a viver perto da glória. Ele aprendeu a caminhar e valorizar a presença do Senhor. E é uma lição que parece tão simples quando a gente vê alguém que está vivendo, mas infelizmente muitos de nós custam a entender. Quantos de nós colocam coisas supérfluas, coisas sem importância antes daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Quantos de nós estão trocando o ministério, estão trocando o chamado, estão trocando o propósito por aquilo que o mundo está oferecendo?
Quantos de nós estão abandonando o plano e o projeto de Deus para viver aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha que vai dar certo e que vai ser bom para a gente? E quando eu falo quantos de nós, eu posso dizer isso porque eu fiz isso algumas vezes. Quantas vezes eu falei, mas eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, eu sei o que vai me fazer feliz, e a partir daí eu entrego tudo para o Senhor, para que então Ele possa fazer, mas do meu jeito, da minha forma, no meu tempo. Antes de conquistar a terra, você vai precisar aprender a permanecer na presença do Senhor. Conquistas externas nascem da intimidade e da obediência. E essa tarde numa mesa, numa conversa que a gente estava tendo, a gente falou justamente sobre isso, que a obediência que agrada ao Senhor é a obediência que acontece quando ninguém está vendo. Quando não vai ter reconhecimento. Quando não vai ter destaque. Quando não vai ter holofote sobre você. Porque aí é simples, né? Ah, estão me vendo aqui agora, o que eu faço? Melhor obedecer. Mas e quando não tem ninguém vendo? E quando ninguém está te acompanhando? Quando ninguém está assistindo aquilo que você está fazendo? Porque antes de você viver as conquistas externas, você vai precisar crescer na intimidade e na obediência interna. Aquilo que o Senhor está te pedindo, aquilo que o Senhor está te mostrando, aquilo que Ele está te indicando que Ele quer fazer, não somente em você, mas também através de você. É aí que começa, é aí que nasce tudo o que vai vir depois. Quantas vezes você está vendo só o resultado final, você está vendo só o que está ali exposto, só o que... Mas antes de ter avivamento, antes do Senhor levantar alguém, sempre Ele leva essa pessoa para um tempo de reforma. Todos os movimentos, os grandes movimentos que nós vemos, sempre antes de um grande avivamento, nós vemos reforma acontecendo. Nós vemos exposição de pontos fracos. Nós vemos a exposição de debilidades que não podem estar ali. Porque no momento que o Senhor te exaltar, é aquilo que vai ser visto. E o Senhor quer que Ele seja visto nas nossas vidas. Por isso, se permita ser trabalhado por Deus assim como Josué foi trabalhado. Nós vemos Caleb sendo formado em convicção. 12 espias vão ver a terra e eles veem a mesma coisa. 10 voltam contaminados pelo medo. 2 voltam cheios de fé. Sabe por quê? Caminhavam em proximidade, ouvindo promessas, ouvindo palavra, se alimentando do que é vida, se alimentando do que é bom. E os outros não. Os outros só pensando no que não tinham, no que não podiam, no que não chegavam, nas suas limitações, nas suas incapacidades. Deixa eu te dizer, sem o Senhor aqui ninguém chega. Aquilo que o Senhor está mostrando para a gente, eu já falei isso aqui algumas vezes, cristianismo não é difícil, cristianismo é impossível, porque sem Ele não dá, a gente não chega. Números 14, 24 diz, mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente, e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Caleb tinha um espírito e perseverou aí naquilo que o Senhor estava mostrando para ele. Agora minha pergunta para você é essa, de onde vem esse espírito diferente? De onde vem essa atitude? Como eu já disse aqui, não vem do nada. Não é que acordou com vontade. Se você for seguir a tua vontade, vai ser essa oscilação. Um dia quer muito, um dia não quer nada. Um dia quer ir, outro dia quer voltar. A gente não consegue nem saber que cor que a gente gosta quando vai comprar um carro. Hoje está gostando, amanhã já não gosta. A gente não sabe onde que a gente quer estar, o que a gente quer fazer. A gente está na hora de amadurecer e começar a crescer, não pelo que a gente vê, não pelo que a gente deseja, mas por desejar de verdade viver a vontade do Senhor na nossa vida. E desejar isso sobre todas as coisas. Porque Caleb caminhava no mesmo ambiente espiritual que Moisés. E esse encontro mudou a história dele, e não somente a história dele, mas a história de toda uma nação. Porque imagina se esses dois não estivessem ali naquele momento. Imagina se esses dois não estivessem posicionados segundo a visão do Senhor, segundo o propósito de Deus. Imagina se eles jogassem o jogo, se eles fizessem o que todo mundo faz, se eles fossem no embalo da maioria. E a gente fala deles e ama ver o posicionamento e como a coisa mudou e a história mudou. Mas quem sabe hoje a gente está tendo a mesma oportunidade e a gente não está se posicionando porque a gente não tem esse espírito diferente.
A gente está procurando agradar o mundo, a gente está procurando fazer o que está todo mundo fazendo para que a gente seja aceito. Mas a palavra está dizendo aqui que ele tinha um espírito diferente e sempre era fiel. Seja fiel ao Senhor e Ele vai te recompensar, trazendo a promessa de Deus, a realidade na tua vida. Todos os demais não entraram. Muita gente saiu ali do Egito. Se diz que eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Não entraram. 2 entraram porque foram fiéis, formados, edificados, fortalecidos, preparados para aquilo que Deus tinha. E no momento que entenderam isso, se posicionavam fielmente. Não as pessoas, mas aquilo que Deus tinha na sua vida. Ele não foi moldado pela voz da multidão, mas pelo som da promessa. E eu quero que você agora se lembre da promessa do Senhor para a tua vida. Quem sabe você deve ter lido alguma delas, inclusive essa semana, nos teus devocionais, no teu momento com Deus, no teu momento de leitura da palavra, no teu momento de oração. E eu quero te dar uns segundos aqui para você se lembrar. Para que você seja moldado pelo som da promessa. Qual é a promessa do Senhor para a tua vida? Baixe todos os demais volumes na tua vida. Baixe todo o ruído do mundo. Baixe todas as opiniões pessoais, inclusive das pessoas que estão perto de você. Que inclusive te amam, mas que dentro das suas limitações muitas vezes transferem essa limitação para a gente também. Quantos de nós já crescemos ouvindo isso não é para você? Aí você não vai chegar. Ninguém na nossa família nunca conseguiu isso, por que você vai conseguir? E com o intuito de colocar os teus pés no chão e de te trazer para a realidade. Mas eu quero te dizer, qual é o som? Como suena a promessa do Senhor sobre a tua vida hoje? E eu te animo a aumentar o volume dessa promessa, desse som, para que você possa viver o que esses homens viveram. Porque eu sei que o Senhor tem algo para a gente hoje, nesse momento. Porque eles se posicionaram no momento deles e hoje é a nossa vez. Ambientes de fé geram pessoas de fé. Fé é a certeza do que não se vê. Não está aí ainda. Mas se o Senhor prometeu, vai acontecer. Tá, mas está difícil. Não consigo, não tenho, não chego. Mas vai acontecer. E muitas vezes nas mesas é onde o Senhor nos fortalece para que a gente não pare. Para que a gente continue. Eu lembro do dia que nós viemos olhar esse espaço aqui pela primeira vez. E eu trouxe algumas pessoas comigo para essa reunião. Tiago estava aqui, Marcelão estava aqui, Ricardo Coelho estava aqui, eu e a Érica. E a gente entrou naquela reunião aqui atrás com a equipe aqui da The Crossings. E nós ouvimos tudo que eles tinham para falar ali. E a gente saiu daquela reunião com uma decisão que para a gente era impossível. Não dava. A gente estava vindo da bendita igrejinha. Eu não gosto, não falo igrejinha. Né? Mas enfim, todo mundo chama de igrejinha. Para mim sempre foi uma igreja grande, que começou pequena. Mas a gente estava vindo de lá, de uma realidade totalmente diferente. O pessoal da Metodista ajudou a gente demais no começo. E aí quando a gente saiu daqui, entre todos ouvimos aquilo, e aqui na frente daquela porta ali, do lado de fora no corredor, a gente parou, olhou um para os outros, oramos juntos, decidimos, vamos. E a gente deu um passo de fé, achando que tudo ia... Não, a gente está dando passo de fé, o Senhor vai honrar e tudo vai dar certo. E realmente deu. Mas a gente não tinha nem ideia que acho que 2 meses depois o mundo fecharia. A pandemia ia chegar. E aquilo que já era um passo de fé enorme se transformou em algo ainda mais complicado. Mas a gente está aqui de pé, louvando ao Senhor, vivendo os planos dEle, porque tem que ser visto dessa forma. Se vocês olhassem e falassem, não, mas eles tinham, mas eles conseguiam, eles estavam preparados, eles estavam organizados. Organizados nós estávamos, mas não tinha como viver isso. Mas hoje, quando as pessoas olham para a gente, elas não têm como dizer outra coisa, a não ser, foi o Senhor. Foi o Senhor. E é isso que Ele está fazendo em nós. Porque essa mesa de Moisés, ela gera uma geração diferente. A gente vê que enquanto o povo murmurava,
Josué aprendia a usar as armas corretas nessa guerra que o Senhor estava propondo diante dele. Nós vemos que enquanto o povo murmurava, Caleb aprendia a confiar na promessa. Não importava o que estava acontecendo em volta, não importava quanto tempo passasse, não importava se ele tinha envelhecido, ele continuava confiando na promessa do Senhor. Enquanto muitos viam gigantes, eles viam a fidelidade do Senhor, a fidelidade de Deus. Quem senta à mesa, certa, a mesa que o Senhor tem para a gente, aprende a enxergar pela perspectiva certa, a perspectiva que vem do alto. Por isso hoje eu quero te dizer, como a gente não tinha como organizar essa mesa, organizar essa agenda de estar aqui em 2026 juntos, no lugar onde nós estamos, eu não tenho como não ver que isso é uma estratégia do céu, mas o Senhor não nos uniu aqui para que a gente fique falando o tamanho dos gigantes que a gente está enfrentando. Ele não nos uniu aqui para que a gente fique intimidado, como esses homens dizendo, diante deles nós somos como gafanhotos. Eles não conversaram com os gigantes. Ninguém falou isso para eles. Essa era a percepção que eles tinham daqueles gigantes que estavam diante deles. E quantas vezes hoje eu e você estamos agindo da mesma forma, dizendo não vai dar, não vou chegar, a conta não vai fechar, isso não vai sair. Para de falar isso e começa a caminhar por fé, em convicção, sabendo que aquele que te chamou é fiel para cumprir e vai te levar a viver a promessa na tua vida, na tua casa, na tua família. E muitas vezes ele vai usar uma mesa. Muitas vezes ele vai usar um encontro. Ele vai usar uma pessoa ou um grupo de pessoas para que isso aconteça, para que você não caminhe sozinho. Nem todos que saíram do Egito entraram na promessa, mas a promessa era para eles também. Mas eles não a viveram, porque escolheram os ambientes errados. Porque sentaram nas mesas e puxaram os assuntos que não eram os corretos, que não traziam vida, que não traziam o que eles precisavam para continuar caminhando. Mas os que caminharam perto da presença e da palavra, esses sim entraram. Porque a proximidade de Deus e daqueles que o Senhor tem para as nossas vidas, ela gera condições para que a gente possa viver a promessa. Nós vemos o próprio Moisés, quando ele está vendo que chegou o momento de passar o bastão, ele chamando Josué, você vê isso aí lá em Números 27, ele chamando Josué, ele fala, chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e põe as mãos sobre ele, assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que o povo de Israel obedeça a ele e faça que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Isso não foi só um ato simbólico, foi uma transferência de autoridade. Continua com esse legado. O Senhor te preparou, você veio para essa mesa, você foi formado, você foi discipulado, você foi fortalecido para esse tempo. E lá na frente, em Deuteronômio 34, no verso 9, nós vemos essa palavra se confirmando, as pessoas vendo em Josué essa autoridade, porque essa proximidade justamente gera essas condições para que a gente viva a promessa do Senhor. Ele te prometeu. As condições virão se você sentar nas mesas certas e caminhar por fé, em obediência, em entrega, em rendição para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Josué estava cheio do espírito de sabedoria, sabe por quê? Porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Há coisas que não se aprende somente ouvindo, mas se recebe caminhando lado a lado. É experiência. Muitas vezes aquilo que você está ouvindo não vai fazer nem sentido. Mas quando você vê, quando você experimentar a realidade que o Senhor tem para as nossas vidas juntos, você vai crescer e você vai ter e receber as condições para que a promessa seja vivida. Nós precisamos desses encontros, nós precisamos dessas mesas, nós precisamos de comunhão. Sabe por quê? Discipulado não são 7 lições, 7 encontros, ou como você queira chamar. Discipulado é vida na vida. Discipulado é entrega, é fé sendo observada e compartilhada, é caráter sendo moldado na convivência, não é andando sozinho, não é andando isolado, não é falando que ninguém tem nada a ver com os teus problemas ou com a tua vida.
O Senhor não nos chamou e não nos resgatou para que a gente caminhe sozinhos. Ele nos formou para que a gente ande em comunhão com Ele e comunhão com aqueles que estão à nossa volta. E é aí que nós vamos experimentar, como a gente viu lá em Efésios 3, a plenitude do amor de Deus. Até onde a gente conseguir chegar, até onde a gente conseguir compreender. Porque quando a gente vê isso acontecendo aqui nesse lugar, o que isso provocou? Josué e Caleb foram essenciais para que o povo conquistasse a sua promessa. Para que as pessoas entrassem e vivessem aquilo que o Senhor havia falado. Mais uma vez eu quero te dizer, a gente tem vivido isso na prática. Quantas vezes eu não enxergava e falava, não tem como, não vai ter jeito. E numa mesa o Senhor usava uma pessoa para dizer, vamos, está na hora, a gente vai conseguir. E muitas vezes eu respondia, mas não tem. Não vai fechar. E ele falou, mas vamos por fé. Vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Existe uma necessidade. Essa igreja cresceu dessa forma. A gente nunca foi atrás de alguém, inclusive na contratação do nosso staff. O Senhor encheu essa igreja de crianças. Encheu, e a gente precisava de alguém que cuidasse das crianças. O Senhor encheu depois a igreja de adolescentes. E a gente foi buscar o Vitor lá em Campinas. E eu falei, mas o passo é grande demais. Pôs o calore. E o time foi se formando. Porque o Senhor primeiro trazia a necessidade e depois nos levava a dar o passo de fé. E quantas vezes eu olhava e falava, mas como vai ser? E nas mesas o Senhor falava, a gente vai junto. Nós vamos viver o plano do Senhor para as nossas vidas. Josué lidera a conquista dessa terra. Ele não tinha nem ideia que Moisés não entraria. Caleb, aos 85 anos, ainda está dizendo, me dá esse monte. Ou seja, não precisa me dar a parte mais fácil. Quando você vai estudar a distribuição da terra, você vê que a terra que veio para Caleb era uma terra difícil. Estava ocupada por um povo difícil de conquistar. Não era plano, era irregular, era montanhoso. E ele está com 85 anos e está dizendo, a minha força é a mesma. A minha disposição é a mesma, a minha confiança é a mesma. Me dá e eu vou conquistar, e eu vou ocupar, e eu vou viver a promessa do Senhor para a minha vida. Será que a gente tem coragem de dizer isso hoje? Senhor, me dá, seja o que for. Não seja feita a minha vontade, seja a tua. Seja o teu querer, onde for, como for, quando for. Será que a gente está pronto para entrar aí e viver isso? Até quando a gente vai continuar escolhendo? Até quando a gente vai continuar colocando condição para que o Senhor faça do meu jeito e do jeito que eu quero? Usei um exemplo no primeiro culto e vou de novo. Até quando você vai compartilhar vacation home, você quer chegar primeiro para pegar o melhor quarto. Até quando você vai estar pensando só com o que teu olho enxerga naquilo que é bom para você? Quando quem sabe de verdade o que é bom é o Senhor. Há um ano atrás a gente saía daqui numa aventura de fé que poucas vezes eu vivi na minha vida. Que loucura que a gente fez. Que loucura. Não foi escolher o melhor caminho. O melhor caminho era ter ficado aqui. Pra gente, né? O que a gente gostava, o que a gente estava acostumado, onde a gente era amado, respeitado. Há um ano atrás a gente sai daqui, sem saber o que vinha pela frente. E nas mesas dessa semana, uma pessoa compartilhou comigo que alguém aqui da igreja foi visitar uma igreja americana, uma dessas grandes que tem aqui na região, e nesse dia eles fizeram um report missionário. E quando chegou no momento da Europa, eles falaram que eles tinham alcançado 22 pessoas na Europa. E como eu disse no primeiro culto, glória a Deus por essas 22 pessoas. Ainda que fosse uma, glória a Deus por uma pessoa alcançada. Mas para que você tenha um pouquinho de parâmetro, nesse ano nós abrimos 3 igrejas na Europa. Cada uma dessas igrejas aí tem entre 30 e 50 pessoas. E o que a gente tem visto ali não se explica. Porque não para de chegar gente. Não para de viver favor. Mas começou com uma obediência. Uma loucura para muitos. E você faz parte de tudo isso. Deixa eu te dizer. O povo que murmurou morreu no deserto. Mas os que caminharam pela fé
sustentados por um ambiente espiritual saudável, viverão o cumprimento da promessa de Deus para suas vidas. Eu tenho certeza que Deus não te trouxe para cá para você ficar pelo caminho. Deus não te trouxe para cá para que a promessa do Senhor não se cumpra na tua vida. Mas está na hora de você deixar de querer fazer as coisas do teu jeito e ir para essa mesa, ir para esse lugar de comunhão e permitir que o Senhor te trabalhe, te forme aí nesse lugar. Muitas vezes ouvindo o que você não quer ouvir. Muitas vezes fazendo aquilo que você não queria fazer. Mas sabendo que o Senhor tem algo maior. O Senhor tem algo que Ele está te preparando que nem você tem ideia do que é ainda. Como eu disse do que a gente está vivendo, eu sou otimista, hein? Pense em alguém que nos últimos anos vem ficando cada vez mais positivo, porque eu tenho visto as maravilhas que o Senhor pode fazer. Mas mesmo com tudo o que eu penso de bom, o que o Senhor tem feito é muito mais. É muito mais. Eu não sei qual é a realidade que você tem vivido. Porque durante muito tempo eu vivi algo tão diferente. Eu caminhava em frustração, parecia que nada era suficiente, nada estava bom. Mas sabe o que mudou isso? Caminhar em comunhão, viver de mesa em mesa, me entregar ao propósito do Senhor, caminhar em obediência, não viver a minha vontade, mas o querer do Senhor para a minha vida. Esses dias uma pessoa me olhou e falou assim, poxa, mas você podia estar muito melhor do que você está em determinada área da tua vida. Eu falei, pois é, mas eu não jogo esse jogo. O Senhor tem me colocado em algumas mesas que eu nem explico por que eu estou lá, mas enfim, eu não jogo o jogo porque eu sei o que o Senhor tem na minha vida e é aí que eu quero caminhar. Podem me chamar de louco, podem me chamar de insensato, podem falar, poxa, mas você não está aproveitando as oportunidades, podem me chamar de repetitivo, podem me chamar do que for, eu estou sendo fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu sei que o Senhor tem um plano para a tua vida e Ele já tem te mostrado e Ele já tem te falado. Por isso hoje eu quero te dizer, segundo a palavra do Senhor, se posiciona, vai para as mesas, seja trabalhado, seja transformado pelo poder de Deus que está aí nesse lugar. Quem acompanhou os 21 dias de devocionais no nosso último jejum, viu que a gente falou ali em alguns momentos. Porque aqui a gente está falando de Moisés na tenda do encontro. Estava limitado a esse lugar. Era outra dispensação, era outra realidade. Hoje mudou. Não é mais um lugar específico. Hoje Ele habita em mim e em você. E na mesa que Jesus está, essa mesa se transforma num lugar espiritual. Onde existe cura. Onde existe restauração, onde existe salvação, onde existe conversão. Onde existem decisões por novos nascimentos, decisões que vão afetar a eternidade, não somente dessas pessoas, mas a partir delas, de todos os ambientes onde elas estiverem. Quem é formado em ambientes de fé, termina vivendo as promessas do Senhor para as nossas vidas. Presta atenção no que a palavra de Deus está mostrando aqui para a gente. Deus não nos uniu aqui para que a gente não conquiste, para que a gente não viva as promessas, mas nós vamos experimentar isso juntos. O impacto de tudo isso, Deus continua usando mesas e encontros para formar conquistadores. Então, para terminar, a pergunta não é só qual é a promessa de Deus para a tua vida, mas a pergunta que eu quero de verdade fazer aqui hoje para você é com quem você está caminhando para que essa promessa se cumpra. Qual ambiente a tua fé está sendo moldada? Quais são as conversas, quais são as palavras que você tem ouvido e tem saído da tua boca? Por que eu estou perguntando isso? Porque ambientes de murmuração geram desertos. E quem sabe você está aí perguntando, não sei por que eu estou vivendo isso, por que isso está me acontecendo? E quem sabe você tem que fazer o caminho reverso. Já ambientes de presença de Deus geram conquista, geram um novo tempo, geram o cumprimento da promessa do Senhor. Não vai ser somente uma informação, não vai ser simplesmente eu sei. Você não vai precisar nem falar, as pessoas vão olhar e vão ver a promessa de Deus cumprida
na tua vida. E quer saber de uma coisa? A mesa certa vai te preparar para essa promessa que ainda nem chegou. E que você não tem ideia de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Para fechar, Josué e Caleb não foram apenas homens de fé. Foram homens que caminharam de perto, em mesas, com alguém que carregava a presença de Deus. Eles viveram o que muitos ouviram, mas não creram. Nós não queremos ser como esses que não creram. Nós queremos ser como Josué e Caleb, que vivem a promessa do Senhor. Encontros formam destinos. Mesas formam conquistadores. Proximidade nos molda para vivermos a promessa do Senhor nas nossas vidas. Se você quer viver a promessa, sente-se à mesa. A mesa que tem a presença do Senhor. Essa é a minha proposta para vocês hoje, segundo a palavra do Senhor. Existem muitas opções aqui nessa igreja. Existem muitas mesas que inclusive estão desejando que você chegue. Não fica sozinho. Não fica sozinho. Fica de pé no teu lugar.